Ok, vamos lá então, iniciando mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2. Hoje é dia 14 de dezembro de 2021. Vamos seguir. Na última aula, nós iniciamos a criação de um novo banco de dados para uso como exemplo para estudar os conceitos que estão por vir. E eu tinha deixado como tarefa para que vocês me ajudassem a criar os dados para esse novo banco de dados de exemplo. Eu vou conferir aqui, porque alguns alunos me enviaram, e a gente já vai testar esses arquivos que alguns me enviaram. Deixa eu compartilhar aqui a tela do meu computador, para que possamos fazer esses procedimentos juntos. Eu já estava aqui entrando na minha conta no Data Center. Então, eu estou aqui na minha conta Prof. E vamos para o phpMyAdmin. Eu só preciso, deixa eu encontrar aqui no meu computador, onde está aquele arquivo texto que eu mandei para vocês, porque eu vou, à medida que eu for testando os arquivos que vocês me enviaram, eu vou adicionando conteúdo dentro desse arquivo texto, para que ele se torne um arquivo único, e assim a gente possa ter um único arquivo texto que, quando executado como um bloco de instruções SQL, ele possa criar um grande banco de dados de exemplo para a gente usar aí nos conteúdos que nós vamos estudar. Eu da imobiliária, eu já achei esse arquivo texto aqui, vou abrir ele. Deixa eu mostrar para vocês. Esse é o arquivo texto. Então, só relembrando, esse arquivo texto tem o comando create table, de todas as tabelas desse banco de dados. Depois tem aqueles comandos insert, que nós fizemos juntos na aula passada. Todos os comandos insert. Tem o insert para cadastrar os contratos de locação da imobiliária. E as mensalidades. Foi aqui nas mensalidades que eu solicitei a ajuda de vocês para que nós pudéssemos ter muitos dados. Bom, então deixa eu ver aqui onde eu fui colocando os arquivos que me foram enviados. Deixa eu apagar. Tem esse aqui. Esse aqui me foi enviado por um aluno que eu agora não lembro o nome, mas eu tenho ele aqui anotado, vou até conferir para mim já lançar aqui no Syscad. Acho que foi eu, professor, se não me engano. É o seu? É. Deixa eu já abrir no Syscad aqui, que eu já vou registrar essa atividade. Vou aproveitar e já vou fazendo as duas coisas. É o 1415, né? É o seu? É, o meu é o 1415. Perfeito. Matheus Vicente, então. Deixa eu ver se eu já deixei isso lançado aqui. Banco de dados 2. Deixei sim. Tá aqui. Banco de dados 2. Isso, é isso mesmo. Então deixa eu já lançar aqui. Matheus Vicente.
Atividades 2, atividade 1, Matheus Vicente, missão cumprida. Aí, eu vou fazer o seguinte, ó. O que acontece? O Matheus, ele me enviou aqui e ele criou um contrato, que é o contrato 14. Esse 1415 você criou? Eu já tinha criado. Ah, você criou 2 contratos novos. Porque Não, eu criei o 15 e o 14 já existia. Ah, o 14 já existia? Uhum. Aí eu criei o 15 eu mesmo. Entendi. Bairros, inquilinos, imóveis, contratos. Eu tinha feito os contratos até o contrato 14, então você enviou os dados para inserir no contrato 14 e criou o contrato 15, correto? Sim, isso mesmo. Então, o que eu vou fazer? O contrato 14, ele já existe. Então, isso aqui já está ok. Você criou o contrato 15, então eu vou copiar esse contrato. Vou tirar ele daqui do arquivo que você me enviou. Vou testar ele aqui no nosso banco de dados imobiliária. Vamos lá. Vou aqui na aba SQL, vou testar o comando insert para o contrato 15. Está dando um erro com relação ao inquilino. Você colocou o inquilino 7. Uhum. Engraçado que eu já tinha testado, mas estava funcionando. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui no meu se a gente... Mas tem inquilino 7, qual que é o problema? Deixa eu descobrir aqui. No arquivo que eu tinha passado para vocês, nós temos o inquilino 7, ó, que é o Daniel. Espera aí que tem alguma coisa errada no meu aqui, provavelmente. ID 15, imóvel, ele reclamou do quê? Deixa eu ver. Ele está reclamando do inquilino. Deixa eu conferir o comando aqui. Contrato 15, imóvel 9, início 5/5 de 2020, inquilino 7, término nulo, valor 2.800. Uai, mas tá certo o seu comando. Olha no inquilino ali, professor. Será que deletou ele sem querer? Na tabela inquilinos. Não, mas... será que nas explicações eu apago? Ah, gente, olha aí os inquilinos, o que aconteceram com eles. Ah, tá. Não existe. Nas explicações da aula passada, nós já começamos a estudar, aliás, nós estudamos o delete e o update, e olha o que eu aprontei aqui com os nossos inquilinos, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou voltar nessa tabela, vou apagar tudo, novamente. Essa vai ser uma das grandes vantagens da gente estar com esse arquivo texto em mãos. E vou disponibilizar uma cópia para vocês, tá? Então, com todos os selecionados, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar. Remover dados ou tabela, limpa, remove os dados. Elimina as tabelas. Então, ele vai, ó, drop table, ele vai apagar todas essas tabelas. Sim. Vamos ver se vai dar certo. Ué, ainda ficou aqui 4 tabelas. Vamos apagar uma por uma, vai? Vamos eliminar os inquilinos. Não pode. Antes dos inquilinos, tem que apagar os contratos. Vamos eliminar os contratos. Depois, agora, nós podemos eliminar os inquilinos. E depois de eliminar os inquilinos, nós podemos eliminar, agora, por último, os bairros. Sai daqui, mensagem chata. Pronto. Pronto. Ok. Então, agora o nosso banco de dados está vazio. Então, já que ele está vazio, eu posso voltar aqui no meu arquivo texto
E no meu arquivo texto, deixa eu ver se eu já coloquei o contrato. Não, tá só até o 14. Deixa eu desfazer aqui o seu. Fechar o seu 15 aqui. E eu vou pegar, copiar todo o meu arquivo texto e colar ele aqui na aba SQL novamente. E vamos executar. Nós já fizemos esse teste na aula passada e nós vimos que ele processa todos esses 150 comandos e depois ele recria para a gente o nosso banco de dados, né? Tá aí, ó. E aí agora sim, se a gente vier aqui na tabela de inquilinos, estão aí todos os inquilinos. Perfeitos, né? Sendo assim, eu posso retomar e vamos aqui no arquivo que você me enviou. Vou pegar o seu contrato, que é o contrato 15, vou copiar ele aqui, testar ele aqui na aba SQL, inserindo o contrato 15. Vamos executar. Ok, deu certo. Aí eu vou pegar o seu contrato 15 e acrescentar aqui na minha lista de contratos para completar o nosso arquivo. Então já temos o contrato 15 que você enviou adicionado. Agora nós vamos nas mensalidades. O que eu vou fazer nas mensalidades? Isso eu vou fazer com todos os arquivos que os alunos me enviarem. Você criou aqui, ó, 41 mensalidades. Legal, ficou show aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte. As mensalidades, o ID é a chave primária. E a chave primária não pode repetir os valores. Então, eu tenho que fazer com que o ID de todas as mensalidades sejam diferentes. E aí, você me mandou aqui, e não está errado, está correto. Você me mandou o ID sequencial. 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo, não tem problema. Aí, o que acontece? Eu vou acrescentar nesse ID o código do contrato, só para evitar duplicidade de valores na chave primária da tabela. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Essas mensalidades aqui que você mandou a princípio, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Você me mandou mensalidades do contrato 14. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse 14 e vou pôr na frente do ID aqui, ó. Tá vendo? Com isso, eu vou gerar um número de ID que não vai repetir. Quatorze. 14, 11, 14, 12, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 14, 16, 14, 17, 14, 18, 14, 19, 14, 20, 14, 21, 14, 22. Opa, 14, agora é o 15, né? Então, a partir dessa mensalidade aqui, ó, essas mensalidades são referentes ao contrato 15. Então, eu vou copiar e vou começar a colocar um 15 aqui na frente, ó. Estou fazendo isso aqui só para gerar um número de ID que vai ser aleatório, mas é um aleatório que eu vou ter certeza que não vai ter, se eu seguir com essa estratégia, eu não vou ter ID repetido das mensalidades, porque vai ser números diferentes sempre. 1538, 1539, 1540 e 1541. Aí, agora eu vou copiar todos esses comandos e vou testar lá. E se funcionar, eu vou adicionar no meu arquivo texto. E aí, o que vai acontecer? O meu arquivo texto, ele vai ficar
ou mais esses dados que vocês estão ajudando a montar. Então, vamos testar. Executar. Beleza, processado com sucesso. Sendo assim, eu posso voltar aqui no meu arquivo texto da imobiliária e aqui no final, no finalzinho, depois que eu inserir aquelas minhas mensalidades, eu vou colocar essas mensalidades que foram enviadas. E posso salvar esse meu arquivo. Beleza. Então, esse aqui está resolvido. Deixa eu ver aqui. Alguém mais enviou? Eu estou procurando aqui. Esse eu lembrava de estar aqui no... Alguém mais me enviou esse arquivo? Professor, Oi. esse aqui vai para enviar por e-mail, no caso? Até por carta, SEDEX, do jeito que você quiser. Pode ser WhatsApp, por e-mail, do jeito que você achar mais fácil. Entendi. No caso, eu não fiz essa atividade ainda, professor. Eu vou tentar fazer ela. Tudo Eu bem. vou entregar na próxima. Nas férias agora vai ter muito tempo. Aí você... Mas eu fiquei confuso. É para fazer no mesmo passo que o senhor fez, professor? No caso, para a gente fazer, mas só que com outros nomes, no caso? Você vai ter que gerar os dados através de comandos insert, né? Então, você vai ver lá quais são os contratos que eu te passei e você gera os dados para ele. As mensalidades de acordo com o intervalo do contrato. O senhor viu pelo WhatsApp, no caso? Não, foi na aula passada. Na aula passada, eu fiz todos esses procedimentos. Aqui, ó, na aula passada, eu criei os contratos e eu peguei um contrato que são e gerei as primeiras mensalidades aqui, ó. Então, por exemplo, eu peguei o contrato número 1 e gerei todos esses comandos aqui, ó. Esses comandos eu estou inserindo na tabela mensalidades para o contrato de número 1. Aqui, ó. Inserte o segundo parâmetro dessa mensalidade é o contrato. Então, veja que é o contrato 1, contrato 1, contrato 1, contrato 1, contrato 1, contrato 1. Então, para esse mesmo contrato, eu gerei a mensalidade de aluguel que o inquilino deve pagar com a data que ele pagou, aqui, ó, pagamento, a data que ele pagou. O valor que ele pagou está aqui, 950. A data de vencimento era vencimento dia 10/6. Então, o vencimento dessa mensalidade era 10/6. Ele pagou dia 8/6 e pagou R$950. Então, essa aqui foi uma mensalidade. Consequentemente, se a mensalidade, o vencimento, era no dia 10/6, o próximo vencimento do aluguel é 10/7, o próximo é 10/8, o próximo é 10/9, e assim sucessivamente. Entendi. Em função do contrato 1. Se a gente der uma olhada no contrato 1, aqui, ó, inserindo na tabela contratos, o ID desse contrato é o contrato número 1. Ele tem início em 1/5/2003 e o término 30/6/2004. Então, esse contrato número 1, ele tem que ter as mensalidades. Se ele começa em 1º de maio, a primeira mensalidade desse contrato vence no dia 10/6/2003. E assim, depois 10/7, 10/8/2003, até a última data do contrato, que é 30/6/2004. Foi isso que a gente fez, né? Gerando todas essas mensalidades aqui, ó. O senhor colocou o comando no chat, no caso?
Eu mandei esse arquivo texto para vocês logo depois da aula lá no grupo do WhatsApp. Entendi. Certo, eu vou dar uma olhada aqui, acho que eu não olhei, não. Mas alguém mandou esse arquivo, pessoal? Ou tem ele pronto aí para disponibilizar? Bom, eu vou fazer assim então. Como nós, por enquanto, só temos a contribuição de um aluno, eu não vou disponibilizar essa versão nova, tá? Eu vou usar essa versão do banco de dados aqui hoje, para a gente fazer mais alguns testes, praticar um pouquinho mais dos comandos que nós estamos praticando. E aí, quando a gente retornar no próximo... Professor, acho que o Marcelo fez também, mas não sei se está online agora. Marcelo? Achado o contrato? Aham, isso aí. Terminando, é que eu comecei pelo... Achei que tinha que fazer o Workbench, ó. Aí eu tô terminando os códigos agora, que achei que tinha que começar pelo Workbench. Ah, tá. Ok. Deixa eu só confirmar aqui. Aproveitando aí. Esse é o calendário dos Cefórios, eu já mostrei ele para vocês várias vezes, né? Mas só para a gente relembrar aqui, nós estamos hoje no dia 14 de dezembro. Então, nós estamos hoje aqui no dia 14 de dezembro. As aulas acabam essa semana. E aí nós vamos entrar num período de férias. E em janeiro, nós retornamos no dia 31. 31 de janeiro começam as aulas novamente. Como a nossa aula é na terça-feira, a nossa primeira aula será dia 1º de fevereiro. Então, aí no dia 1º de fevereiro, eu espero que todos já tenham conseguido implementar esses arquivos. E lembrando sempre que, no caso de alguma dificuldade, de alguma dúvida, vocês podem também acionar aí os monitores. Inclusive, acho que os monitores estão no nosso grupo, né? São alunos, estão no mesmo grupo do WhatsApp lá. Qualquer coisa, você dá um grito lá no grupo. Ô, estou precisando de ajuda de um monitor. Né? Aí tem o Rodrigo e tem acho que é o Lucas, né? Não me falha a memória. Podem pedir ajuda para eles. E aí, então, 1º de fevereiro a gente retoma. Espero que até lá todos tenham feito esse arquivo texto com os seus dados. E aí, nessa aula, a gente junta tudo novamente. E aí, eu passo a versão completa do arquivo para vocês, que é a versão do arquivo que nós vamos usar para continuar estudando os comandos que nós vamos ainda aprender nessa disciplina. Bom, de qualquer forma, eu vou aproveitar esse arquivo, mesmo ele estando parcialmente incompleto, para fazer... Oi, pode falar. O senhor colocou, foi no grupo do Sistemas Operacionais? Não, no grupo da turma. Acho que não estou no grupo, não. Acho que... Deixa eu ver aqui. O grupo da turma é o CTIT Veteranos. Teoricamente, todo mundo tinha que estar nesse grupo, né? Foi enviado, acho que logo depois da aula, na semana passada. Não, estou assim. Eu vou dar uma olhada nele direitinho aqui. Qualquer coisa você me fala que eu mando, você me pede lá, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu te mando a versão da semana passada. Ok. Certinho, professor. Ok, vamos lá então. Bom, então vamos primeiro, vamos dar mais uma recapitulada e fazer mais alguns testes com os dois comandos que nós estudamos na aula passada, que é o update. Deixa eu até trazer o nosso querido manual aqui.
É o update e o delete, né? Isso. Essa parte do manual que eu tinha mostrado para vocês. E nós vimos aqui, ó, no item, nesse caso específico desse manual PDF que eu disponibilizei para vocês, os comandos update e delete, eles estão nos itens 6.4.4 e 6.4.5. Vamos trabalhar um pouquinho mais com o update, que eu acho que ele tem uma variação maior de possibilidades. O delete é muito simples, nós vimos na aula passada, né? Você coloca delete from o nome da tabela e na cláusula where você especifica os critérios para separar as linhas que você que você deseja que sejam excluídas. Bom, é sempre importante lembrar que com relação a esse update, a esse delete, é muito importante que você tenha em mente a questão da integridade referencial. Isso foi... nós estudamos isso e eu faço questão até de voltar aqui, deixa eu achar isso aqui no YouTube, porque talvez seja um momento adequado para que vocês voltem nesse assunto. Vocês voltem a estudar esse assunto, porque com relação a update e delete, é exatamente, olha só, a importância de vocês estudarem e darem uma revisada nesse assunto de integridade referencial. Por um motivo muito simples, ó. Nesse arquivo, nesse banco de dados que nós estamos usando como exemplo, nós criamos aí um exemplo muito simplista do que seria um banco de dados de uma imobiliária. E aí, por exemplo, nós temos aqui, ó, o Create Table da tabela de imóveis. Nesse Create Table da tabela de imóveis, nós temos aqui, ó, uma ligação da tabela de imóveis com a tabela de bairros. E esta ligação entre a tabela de imóveis e a tabela de bairros tem restrição na exclusão e restrição na alteração. E nós estamos agora, na disciplina, estudando exatamente exclusão e alteração. Então, é muito importante que você dê uma revisada e assista novamente essas aulas que nós fizemos sobre integridade referencial. E eu vou achar aqui e vou inclusive disponibilizar para vocês o link de algumas aulas minhas no YouTube que tratam desse assunto. Deixa eu pegar aqui no YouTube. Uma destas aulas não foi bem uma aula. Foi meio que uma apresentação, não sei se dá para chamar de apresentação ou de palestra. Foi uma live. Eu fiz uma live sobre esse tema. Eu falei sobre engenharia reversa, que é um tema legal também. Não sei se a gente tratou disso na disciplina. O legal é que se você assistiu o meu vídeo dessa live que eu fiz, que fala sobre engenharia reversa, que é um tema muito legal e interessante, e você aproveita e aprende sobre isso também. Mas nessa live que eu fiz aqui, eu falei também sobre integridade referencial. Então eu vou copiar aqui o link desse vídeo, vou postar aqui no chat da nossa aula. Então vamos aqui no Google Meet, aqui no chat, Ctrl V. Então postei aqui no chat da nossa aula no Meet o link deste vídeo que eu acabei de mostrar para vocês. Mas além desta live que eu fiz sobre integridade referencial,
tem outras aulas que eu tratei do mesmo assunto. Então, só um segundo, deixa eu achar aqui também que eu quero disponibilizar mais de uma aula, porque esse assunto é muito importante e você precisa entender muito esse conceito de integridade referencial. Deixa eu ver essa aula aqui. Ah, essa aula aqui também foi interessante. Ó. Essa aula aqui é uma aula da disciplina de Banco de Dados 1. Então, foi uma aula que vocês fizeram comigo no dia 18/8/2021. Quer ver, ó? Deixa eu só dar uma posicionar aqui, ó. Essa aula aqui também. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa aula aqui do dia 18/8/2021, que foi a nossa aula número 10 da disciplina de Banco de Dados 1, é a aula que eu ensino a fazer o relacionamento entre as tabelas, e é esse relacionamento entre as tabelas que gera o conceito de integridade referencial, porque, afinal de contas, é esse relacionamento que define a dependência ou a ligação entre duas tabelas de um banco de dados. Então, nessa aula, eu ensino o comando e depois eu mostro esses conceitos. Então, essa aula aqui também vale a pena recapitular quando nós tratamos dentro dessa aula do tema integridade referencial. Vou colocar no chat aqui também o link de mais essa aula. Pronto, enviei aqui no chat da nossa aula do Meet, esse link dessa aqui também. Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui que seria relevante. Deixa eu ver essa outra aula aqui. Não, essa aqui não. Deixa eu ver essa outra aqui. Esta outra aula. Ainda bem que eu estou começando a colocar na descrição dos vídeos das nossas aulas quais os temas nós estudamos em cada aula. Isso facilita quando a gente precisa relembrar isso, né? Então, essa outra aula aqui também... Deixa eu mostrar aqui. Essa outra aula aqui também, o assunto integridade referencial foi estudado. É a aula número 11 de Banco de Dados 1, ou seja, foi bem na sequência, né? Quando nós começamos a tratar desse assunto na disciplina de Banco de Dados 1, nós tratamos 2 aulas em sequência. Então, nessa aula aqui também, nós tratamos do tema integridade referencial e eu vou postar o link dessa aula aí também aqui no chat. Pronto. Tá aí. O link de 3 aulas nossas, 2 aulas e uma live que eu fiz, que tratam do assunto integridade referencial, e seria interessante que vocês revisassem essas aulas, porque alguns comandos que eu vou executar aqui agora, para novos exemplos de update, ou seja, eu vou fazer a alteração nos dados de uma tabela usando o update. Eu vou também usar o delete para apagar algumas informações em algumas tabelas do nosso banco de dados. Em alguns casos vai dar erro. E aí, para você entender esse erro, você precisa entender aqueles conceitos lá de integridade referencial. Bom, então vamos lá. Vamos fazer algumas alterações. Vamos olhar para esse nosso banco de dados. Eu quero... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu queria achar o workbench desse banco para que nós possamos visualizar o projeto desse banco.
Deixa eu ver onde é que foi que eu enfiei esse Workbench. Eu vou abrir aqui o meu Workbench, porque como deve ter sido o último que eu fiz, deve estar lá no histórico do Workbench. Deixa eu abrir ele aqui, o meu aplicativo. Já está abrindo. Enquanto isso, deixa eu ver como é que ficou a tabela de mensalidades aqui. Ó, na tabela de mensalidades, nós temos todas essas mensalidades cadastradas aqui, ó. Deixa eu aumentar o número de linhas na visualização, o número de registros, eu vou por 500, que aí deve vir todas as mensalidades cadastradas. Ó, temos muitas mensalidades cadastradas. Vamos supor que nesta imobiliária, aí, pessoal, eu vou, sempre que surgir aqui na minha cachola uma possibilidade de exercício, eu vou colocar para a gente poder estudar não só o update e o delete, mas como também alguns outros exercícios que nós temos feito. Deixa eu ver se aqui no Workbench eu achei o projeto. Acho que eu encontrei. Era um exercício que a gente tinha feito na disciplina de banco de dados 1. Era o exercício 4, ó. Então, esse banco de dados que nós estamos tratando nesse momento é esse aqui, ó. Nós temos os bairros. Nos bairros estão localizados os imóveis. Os imóveis, eles possuem contratos de locação. Esses contratos têm um ID, tem uma data de início do contrato, uma data de término. Eu estou olhando aqui agora para as colunas da tabela contratos, né? A data de término, se ela estiver null, ou seja, se ela estiver vazia, significa que o contrato está vigente. Nós temos um valor desse contrato, que é o valor da mensalidade paga como aluguel pelo inquilino. Nós temos ainda a ligação que mostra de qual imóvel esse contrato se refere. E nós temos também uma outra ligação que diz qual é o inquilino deste imóvel e inquilino responsável por este contrato e responsável pelo pagamento das mensalidades. Como esse contrato tem uma data de início e de término, obviamente, a partir do início desse contrato, começam a ser geradas as mensalidades que o inquilino deve pagar de aluguel. Se você mora num imóvel por aluguel, todo mês você paga a mensalidade ou o aluguel daquele mês. Então, na tabela de mensalidades, nós temos o ID da mensalidade e nós temos aqui a data de vencimento, a data de pagamento. A data de pagamento também, se ela está null, ou seja, vazia, significa que aquela mensalidade ainda não foi paga. E, com relação à mensalidade, nós temos também o código do contrato daquela mensalidade. Aquela mensalidade é referente a determinado contrato e, consequentemente, através do contrato, nós identificamos todas as outras informações. Então, percebam que esse exemplo, nós temos um banco de dados muito simples e muito pequeno, com apenas 5 tabelas, mas existem ligações entre essas tabelas. E é essas ligações que dá todo o sentido do projeto. Por exemplo, eu quero saber quanto que já foi arrecadado, por exemplo, em mensalidades pagas para um determinado contrato. Isso poderia ser um exercício lá do site.
Poderia ser um exercício que vocês eventualmente poderiam ter que resolver lá no site de exercícios. Relembrando, o nosso site de exercícios é o sqlweb.com.br e depois a gente vai ver se encontra algum exercício aqui também para fazer. Então, retornando aqui no nosso Workbench. Então, eu quero saber, vamos lá. Se a gente pegar o nosso arquivo texto, se eu quero saber quanto que a imobiliária já recebeu de aluguel no contrato, bom, como a gente só tem o contrato que eu fiz, que é o contrato 1, vamos ver aqui as mensalidades. Nós só temos mensalidades do contrato 1 e o aluno colega mandou do contrato 14 e do contrato 15. Então, como é que eu sei quanto que já foi arrecadado, por exemplo, no contrato 14? Vamos lá para as mensalidades que fica mais fácil da gente entender. Eu estou aqui na tabela de mensalidades. Na tabela de mensalidades, eu estou vendo aqui o contrato, ó. O contrato é a última coluna. O tamanho do texto tá bom? Tá dando para enxergar legal aí ou vocês querem que aumente mais o zoom? Tá bom. Não, tá bom. Tá bom? Porque se eu passar de 150 aqui também, ó, vamos ver, 175. Aí começa a cortar um pedaço, não fica legal. Fica ruim de visualizar aqui numa tela só. Bom, então vamos de 150% mesmo. Então, primeira coisa, eu quero saber quanto... Deixa eu ver se o contrato 14 é um bom exemplo. Tanto o contrato 14 como o contrato 15, eles estão com os pagamentos todos feitos. Não existe nenhuma mensalidade com pagamento em aberto. O contrato 1 também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, só para efeito de teste, vamos ver aqui o contrato 14. O contrato 14, a última mensalidade criada foi com vencimento no dia 1º de dezembro e o pagamento no dia 1º de dezembro. Ou seja, o cara pagou o aluguel já pontualmente agora no dia 1º de dezembro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse último aluguel, que foi agora no dia 1/12/2021, e vou fazer o seguinte, o vencimento eu não vou mexer, mas eu vou tirar o pagamento, tá? Consequentemente, esse valor aqui também, o valor é not null? Deixa eu só conferir a estrutura da tabela mensalidades aqui. Na estrutura da tabela, o valor não pode ser nulo. Ah, tá. Olha só o que eu estou preocupado aqui. Eu estou analisando o seguinte. Quando nós projetamos esse exemplo, nós especificamos que o valor da mensalidade não pode ser nulo. Então, quando você gera uma mensalidade, como esta mensalidade que eu estava olhando aqui, que já, se não me falha a memória, é essa aqui do contrato 14, essa última aqui, ó. O que acontece? Você tem que pegar e lançar o quê? Você tem que lançar o vencimento, 1/12, o valor é o valor do contrato, e o pagamento só quando ele pagar. Como eu estou editando esta mensalidade e estou cancelando aqui, ó, a data do pagamento, se a data do pagamento estiver vazia, deixa eu voltar lá nele agora. Aqui, ó. Agora a data do pagamento está vazia. Se a data do pagamento está vazia, significa que ele ainda não pagou. Teoricamente, 2.600 deve ser o valor do contrato. Vamos conferir lá o contrato 14 para a gente ver. Opa, cliquei errado aqui. Contrato 14.
Contrato 14 é 2.600. Então, nosso raciocínio está correto. É 2.600. Então, vamos voltar aqui nas mensalidades. Então, como é que eu imagino que seja o processo para esse nosso exemplo? Foi gerado a mensalidade com vencimento no dia 1º de dezembro de 2021. O valor da mensalidade segundo o contrato é R$ 2.600. Se o cara pagou até o dia 1º, lança-se a data de pagamento dia 1º de 12 de 2021 e o valor continua R$ 2.600. Porém, se ele fosse pagar hoje é dia 14 de dezembro, ele estaria pagando esse aluguel com 13 dias de atraso. Então, possivelmente, se ele fosse pagar hoje, seria lançado aqui na data do pagamento, em vez de NU, seria lançado 13 de 12 de 2021 e o valor de aluguel de R$ 2.600 teria juros e multa e seria alterado esse valor. Então, vamos imaginar o seguinte. Esse inquilino chegou na imobiliária para o funcionário e falou, eu quero pagar o meu aluguel. O funcionário está lá com o software, o sistema, o aplicativo, ou como que vocês queiram chamar, o que foi criado pelo programador, né? E está rodando lá no imobiliário. Então ela pegou o computador, consultou lá o inquilino, o contrato, o imóvel, chegou nessa mensalidade aqui. Internamente, dentro do algoritmo que o programador implementou, vai aparecer para atendente da imobiliária. O seu aluguel venceu dia 1º, era 2.600, e o software calcula lá, você está querendo pagar hoje é dia 14, são 13 dias de atraso, então o valor é 2.820. E aí o inquilino paga. Quando o inquilino paga, internamente, no algoritmo criado pelo programador, vai ter que ser processado um comando do seguinte tipo, vai ter que alterar a tabela de mensalidades. Então, vamos começar a construir aqui. Como é que seria o comando que terá que ser processado lá pelo algoritmo do programador? Alterar a tabela mensalidades, colocando na coluna pagamento a data de hoje. Então, vamos lá. Na tabela, na coluna pagamento, igual. Bom, nós temos aí, o programador pode ter implementado na interface uma data para a funcionária escolher a data que deve ser registrada, a data do pagamento. E aí seria, como resultado aqui, 2021, 12, 14. Essa é uma opção. A outra seria que o sistema pegasse automaticamente a data do sistema. Nós poderíamos ter um outro código aqui, mas não vou me preocupar com isso. Então, quando o inquilino está pagando a mensalidade, tem que trocar a data do pagamento para a data que é a data que ele está pagando e o valor que estava 2.600 passa a ser o novo valor 2.820, que é o valor com juros e multa. Então, o valor passa a ser 2.820. Ok, mas eu estou alterando a tabela de mensalidades, registrando o pagamento de um aluguel, que está sendo feito na data de 14 de dezembro de 2021. O valor que está sendo pago de aluguel é 2.820, mas eu preciso dizer de qual mensalidade eu estou me referindo. Esta mensalidade aqui que eu estou querendo alterar é a mensalidade com ID 1421. Então eu preciso vir aqui, aqui, e falar que eu quero alterar a mensalidade de ID, agora eu esqueci, tem que voltar para conferir, 1421. 1421. Então, dentro do algoritmo que o programador implementou, tem que gerar esse comando.
Ou seja, ele tem que ter implementado um algoritmo que, ao consultar a mensalidade, você guarda qual que é o ID daquela mensalidade. Aí a atendente da imobiliária clica na data que vai ser a data do pagamento, lança qual que é o valor. Isso aí, teoricamente, o sistema teria que fazer tudo, tá, pessoal? Internamente no algoritmo, o programador pode ter já contabilizado qual que é a data de vencimento, qual que é a data que está sendo realizado o pagamento, e aí em algum lugar, em alguma tabela, pode ter qual que é o critério de juros e multa, e o sistema poderia calcular lá já qual o valor com juros e multa, e tudo isso deveria ser automatizado, porque afinal de contas, um software tem a missão de automatizar e facilitar os processos dentro de uma empresa. Consequentemente, a atendente da imobiliária deveria ter que apertar um ou dois botões só e o resto deveria ser tudo feito pelo software. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que internamente, dentro desse algoritmo criado lá no aplicativo, em algum momento será enviado pelo aplicativo, por esse sistema de controle da imobiliária, seria enviado ao sistema de banco de dados um comando como esse aqui, ó, mandando alterar a tabela mensalidades, colocando na coluna pagamento o dia 14 de dezembro de 2021 e o valor de R$ 2.820, que foi o valor pago pelo aluguel, para a mensalidade com ID 1421. Então, quando esse comando aqui for executado, se a gente retornar aqui e conferir o 1421, olha o 1421 aqui, a gente vai perceber que agora a mensalidade 1421, que é referente ao contrato 14, agora tem uma data de pagamento que é 14 de dezembro de 2021 e um valor de 2.820 que foi pago. Eu acho que com esse exemplo que eu estou dando aqui, vocês começam a perceber como funcionam os sistemas das empresas. Nesse nosso exemplo da locadora, pelo projeto que foi concebido, para um funcionário da imobiliária saber se o inquilino está com mensalidades em atraso ou não, o algoritmo do sistema tem que buscar na tabela de mensalidades mensalidades com data de pagamento vazio, para saber se tem mensalidades em aberto ou não. Tá tranquilo? Tá todo mundo acompanhando? Tá de boa? Alguém tem alguma dúvida? Não, nenhum. Ok, vamos seguir no raciocínio. Então, com esse exemplo, eu mostrei para vocês uma situação onde um comando update é processado e, no caso, dando baixa numa mensalidade que estava em aberta, uma mensalidade em específico. Agora, eu vou fazer uma situação aqui, vamos fazer aquele cálculo que eu tinha dito, para saber quanto que já foi arrecadado de mensalidades de aluguel pago para o contrato 14. Bom, então o comando será, aqui o from continua sendo a tabela mensalidades. Bom, eu quero acessar a tabela de mensalidades e eu quero somar o valor pago para o contrato 14. Certo? Então, na cláusula where, eu tenho que colocar contrato igual 14. Ó, eu estou acessando a tabela mensalidades. O contrato tem que ser igual ao contrato 14. O que vai acontecer quando eu coloco na cláusula where contrato igual a 14?
O software de banco de dados vai vir na tabela de mensalidades. Deixa eu só conferir aqui, isso. Na tabela de mensalidades, ó, from mensalidades, ele vem aqui e vai separar apenas as linhas onde o contrato é 14. Todas as outras linhas são desprezadas para efeito desse comando. Então, ele vai pegar apenas aqui, ó, quando o contrato for 14. O resto não interessa. E aí, o que ele vai fazer com essas linhas onde o contrato é igual a 14? Ele vai somar a coluna valor. Então, se ele pegar aqui a coluna valor, só das linhas onde o contrato é 14, e se ele somar esse valor, nós vamos ter a informação que nós desejamos. Então, se um inquilino liga na imobiliária, tudo bem que o próprio inquilino poderia fazer essa conta se ele tivesse as informações. Mas o inquilino liga na imobiliária e fala assim, ô Zequinha, sabe aquele imóvel que eu tenho lá no bairro tal, que vocês estão administrando aí para mim? Então, esse contrato atual lá, quanto é que eles já pagou de aluguel? Porque eu queria ter uma ideia aqui, quanto que eu já recebi de aluguel desse contrato, desse inquilino lá. Então, o sistema teria que processar. Vamos supor que é um contrato que tem, sei lá, o inquilino está lá há 32 anos morando nesse imóvel. O dono ficou curioso para saber quanto será que eu já recebi de aluguel desse imóvel. Então, na prática, só desse contrato de longo tempo, né, um comando simples como esse aqui, ó, traz a informação em segundos. Ó. Vamos ver quanto é que já rolou de aluguel nesse contrato 14. Ó, R$ 55.630. A gente pode até aproveitar esse exemplo aqui e imaginar como que seria essa coisa tão simples que a gente está fazendo aqui agora na geração computador e imaginar como que essa informação teria que ser obtida na época que não existia computador. Na época que não existia computador, como é que esse mesmo processo era feito? Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui, vamos brincar um pouquinho de história. Antigamente, gente, deixa eu pegar aqui. Antigamente, eu achei, ó, que bonitinho, gente. Nossa, pensar que eu trabalhei com essa coisa. Deixa eu mostrar para vocês. Aliás, tem para vender. Achei no Mercado Livre. Olha que interessante. Não sei nem como é que ainda vende isso, mas deve ter utilidade ainda. Ó, R$ 1.100 mais ou menos. É um armário de aço com 4 gavetas para pasta suspensa. Olha que chique. O que é isso? É um armário de aço onde você coloca pasta suspensa. O que é a pasta suspensa? Deixa eu achar a pasta suspensa aqui agora. Pasta suspensa. Só um segundinho que o Google está procurando aqui para mim mostrar para vocês. É isso aqui. Olha que coisa mais bonita. Deu até saudade agora. Que legal. Pasta suspensa é isso aqui, ó. E tem para vender lá na Calunga. Gente, ainda existe essas coisas para vender. Que legal. Olha, deixa eu mostrar para vocês. Então, se você quiser comprar uma pasta suspensa, na Calunga tem para vender. Essa pasta suspensa aqui, ó, é uma pasta, parece uma sanfona, né? Mas essa pasta tem aqui dentro, ó, o local para vocês. Opa, espera só um segundo. Deu tilt aqui no negócio de visualização, mas aqui já dá para você ver. Essa pasta suspensa, ela tem aqui umas divisórias para você enfiar papel, para você guardar documentos. E aí, cada buraquinho dessa pasta que você pode guardar papel tem uma orelhinha branca que você pode colocar algum título, né? Então, imagina, vamos supor que
que cada pasta dessa você vai guardar os recibos de pagamento de aluguel de um contrato. Então, vamos supor que o contrato, ou de um imóvel, vamos supor, você tem um imóvel, você trabalha na imobiliária, e para cada imóvel que a imobiliária vai controlar, você faz uma pasta dessa. Então, você vem aqui na frente da pasta, aqui, ó, e bota uma etiqueta na frente dessa pasta, do tipo, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, para ficar bonitinho. Vou fazer com vocês acompanhando mesmo. Você vem aqui na pasta e escreve aqui, ó, imóvel 785. Imóvel 7.855. Sei lá, você escreve nessa pasta. Aí, essa pasta é do imóvel 7.855. E aí, fez um contrato. Primeiro contrato 1. Você vem aqui numa orelhinha dessa aqui e escreve contrato 01. E aí, nesse contrato, cada mês tem um aluguel e você faz um recibo, dá uma via para o cliente, fica com uma via de papel e vai guardando aqui na orelhinha. Ou então, deixa eu ver, essa pasta aqui tem 4, 5, 9, 11. Parece que tem 11 divisórios essa pasta. De repente, você pode usar a pasta também para guardar. Não, aí não tem todo mês, né? É um mês só 12 meses, mas aí num papel só não faz sentido. É mais fácil fazer assim mesmo. Você escreve na frente da pasta o código do imóvel, e aí, quando tiver o primeiro contrato, você usa um buraquinho desse da pasta para ir guardando os recibos daquele contrato. Venceu esse contrato, o inquilino foi embora, parou de pagar a mensalidade, o imóvel ficou 6 meses fechado, de repente alugou de novo. Aí você vai, pega uma outra orelhinha dessa pasta e começa a guardar os recibos em papel. Estou falando de papel, gente. Voltei no tempo, não tem computador, tá? Aí você pega a segunda orelhinha dessa mesma pasta daquele imóvel e começa a enfiar ali naquele buraquinho os recibos desse outro contrato daquele mesmo imóvel. Vocês estão entendendo a historinha que eu estou contando? E essa pasta aqui você enfia dentro desse armário, porque cada pasta é o controle de um imóvel e a imobiliária tem 450 imóveis que ela precisa controlar. Então você vai imaginando na cabecinha de vocês aí, muitos de vocês aí não têm nem 20 anos de idade, ou se tiver é mais ou menos isso, então vocês não viveram essa época, eu vivi. Tudo bem que eu não sou tão velho assim, tá? Mas eu peguei uma fase da época que as empresas e os escritórios tinham dezenas de armários de aço, como esse que vocês estão vendo. Então era assim que as empresas se organizavam, sem computador. Aí o gerente falava para a funcionária da imobiliária, ô Flavinha, pega lá a pasta do imóvel do Fred, porque a gente precisa conferir umas coisas. A gente precisa saber quanto que esse imóvel já deu de aluguel. Aí a menina, coitada, tinha que ir lá nesses armários de aço. Aí na porta desses armários de aço, não sei se vocês estão percebendo, a imagem não está tão boa, mas tem um buraquinho aqui que você consegue colocar identificar as gavetas desse armário de aço. Aí a menina falou assim, onde será que está? Aí você tinha que criar mecanismos de organização, porque não existia computador. Então, na porta da gaveta, você poderia colocar, por exemplo, os imóveis de 1 a 50 ou os contratos de 200 a 320, ou seja, porque quando uma funcionária do escritório precisava buscar uma informação, imagina que você tem um escritório, vamos pôr um escritório pequeno com, sei lá, 10 ou 15 armários de aço desse tipo aí, ó. 10 ou 15 armários de aço com 4 gavetas, dentro de cada gaveta 15 ou 20 pastas como essa. Então, se você não tiver um mínimo de organização, olha essa pastinha como é que ela é, ó. Ela é meio que sanfonada, tá vendo? Então, se você não tiver um mínimo de organização nesse sistema antigo sem computador, você fica louco, né? Então, vamos supor que a funcionária encontrou, era na gaveta, terceira gaveta,
ela achou a pasta, e dentro dessa pasta, ela encontrou aqui todos os recibos de um contrato. Aí o que ela fazia nessa época? Ela vinha aqui, tirava essa pasta de dentro da gaveta, sem perder. Ela ainda tinha que fazer isso. Ela abria a gaveta, tirava a pasta, mas com cuidado para saber o local da pasta, porque depois ela tem que devolver no mesmo lugar para não fazer bagunça. Aí ela ia lá e pegava aqui, achava o contrato, que era o terceiro buraquinho dessa pasta, e lá dentro tinha uns 20 ou 30 recibos de aluguel daquele contrato. E aí ela pegava esses papelzinhos, e aí qual era o próximo passo? Aí, essa funcionária, ela tinha... Bom, aí depende de quanto tempo a gente vai voltar no tempo, né? Se a gente voltar muito no tempo, deixa eu mostrar para vocês. Essa moça ia pegar todos esses recibos dentro dessa pasta e ia usar uma calculadora muito parecida com essa aqui, ó. Acho que vocês nunca viram essa calculadora, né? Eu vou até, deixa eu ver se eu acho aqui no YouTube alguém usando uma calculadora dessa, que é até bonito de ver. Só um segundo, por favor. Olha que calculadora mais bonita, gente. Essa calculadora aí, vou te falar, é uma coisa mais linda do mundo. Ah, achei um vídeo. Vocês vão presenciar um momento histórico aqui agora. Eu já vou colocar ele para vocês, só um momento. Essa porcaria do YouTube está passando uma propaganda aqui. Ó, tem um senhorzinho aqui que vai fazer a demonstração para a gente. Ó, vamos lá. Olha como é que era feita essa calculadora. Digita, puxa a alavanca, você quer mais soma ou subtração, você usa esse botãozinho aí que ele está apertando. Digita. Puxa a alavanquinha. Soma, subtração, multiplicação. E desce a alavanca. Olha que coisa mais show. Eu vou até deixar esse vídeo aqui, o link desse vídeo no chat aqui da nossa aula, porque é um flashback legal. Vale a pena você ver de onde viemos. Tá parecendo aquelas máquinas de escrever de carta. Parece mesmo. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui, depois quem tiver curiosidade. Então, a menina pegava uma... Bom, se fosse uns... Tudo bem que eu não... Pior que eu lembro dessa porcaria dessa maquininha, gente. Uns 30, 40 anos atrás, mais ou menos. Mas eu não era nem nascido, não, tá? Então, eu vou deixar esse link aqui para vocês no YouTube, na nossa aula. Quem quiser assistir, aí, o link do YouTube já está aí no chat da nossa aula. Aí, parece que não foi. Ah, foi, tá aí. Quem quiser assistir depois. Aí a moça ia pegar aquele monte de papel, usar essa calculadora e talvez, depois de esse processo todo que eu estou contando para vocês, dela ir lá no armário de aço, achar a pasta, achou a pasta, pega a pasta, dentro ali tem uns 40, 50, dependendo se é um contrato de muitos anos, 100, 120 recibos. E aí ela tem que pegar esses 100, 120 recibos e pegar com aquela calculadora que eu mostrei para vocês e somar. Só que aí é o seguinte, ela tem que olhar no recibo o valor, digitar naquela calculadora e somar. Você concorda que esse processo manual pode gerar erro? Ela olhou lá, tem um recibo que é de 7 anos atrás, está meio apagado. Às vezes o papel fica até meio apagado depois de alguns anos. A moça, coitada, já é de certa idade, tem dificuldade para enxergar. Então ela não leu o número direto. Então olha só a situação. Um processo completamente manual, que depende da pessoa enxergar num papel um número, digitar numa calculadora. Então ela tem a questão do enxergar o número.
que pode gerar erro. E a hora de digitar na calculadora, pode gerar erro. Às vezes ela digita um número errado. E aí, o que vai acontecer? Para ela passar a informação para o chefe mais preciso possível, ela vai pegar esse monte de papel e vai somar umas 3 vezes. E vai ter que bater o valor no final, para dar a soma correta. E isso pode levar, às vezes, 1 hora e meia, 2 horas. Então, nós estamos falando de uma informação que, antigamente, quando não existia computador, poderia levar 2, 3 horas. Uma informação simples. Quanto é que já recebeu de aluguel num contrato de um imóvel? E a gente teve essa informação aqui agora, gente. A gente fez um comando aqui. A gente levou quanto tempo para escrever esse comando aqui, ó? Por isso que hoje, quando você precisa de informação numa empresa, a pessoa dá 2, 3 cliques e a informação aparece. E a informação tem margem de erro praticamente zero. Se o sistema é bom, se os processos da empresa são organizados, são bem automatizados. Então, às vezes, uma informação que a empresa precisa, com 2, 3, 4 cliques, a informação está lá em segundos, com um grau de confiabilidade de praticamente 100%. Olha aqui, ó, 55.630 é a informação que era necessária. Sendo que, quando não se tinha computador, essa informação poderia levar horas para ser obtida com um grau de confiabilidade, às vezes, baixo, porque depende de uma série de etapas de um processo manual que com muito maior margem de erro. A pessoa, às vezes, foi numa gaveta errada do armário de aço, fez confusão e pegou a pasta errada. Pegou uma pasta errada, era de um contrato 2215, ela pegou do 1522. Ou seja, olha a quantidade de possibilidades de erro que tem. Tá vendo? Bom, vamos voltar, deixar essa historinha de lado e vamos fazer mais simulações aqui. Então, nós temos aqui as mensalidades. E que tipo de coisa eu posso querer aqui? O dono do imóvel ligou e falou assim, perguntou para o funcionário da imobiliária, quanto é que eu tenho que pagar de imposto de renda daqueles dos meus imóveis que vocês controlam? Eu quero ter uma ideia. Veja bem, eu estou levantando hipóteses aqui para mostrar para vocês que tipo de comandos podem ser processados pelo algoritmo do sistema da imobiliária para obter a informação. Então, supondo que eu sou dono de 2 imóveis, e esses imóveis, vou pegar aqui, deixa eu ver, eu vou aproveitar os dados que o colega mandou, eu vou considerar que os imóveis são os imóveis do contrato 14 e do contrato 15. Tanto o contrato 14 como o contrato 15, eles têm mensalidades pagas no ano de 2021. O contrato 14 tem mensalidades pagas em 2020 e 2021. Contrato 14 tem mensalidades pagas em 2020 e 2021. O contrato 15 tem também mensalidades pagas em 2020 e 2021. Então, eu vou aproveitar esses dados do contrato 14 e 15 para a próxima consulta que nós vamos fazer. Então, lembrando mais uma vez que agora nós estamos falando das mensalidades dos contratos 14 e 15. Como é que eu faço? Eu posso falar contrato igual a 14 or contrato igual a 15. Se eu colocar essa condição aqui, o banco de dados vai pegar só as mensalidades do contrato 14 e 15. Ou eu posso fazer, que é praticamente a mesma coisa, fazer assim, contrato 14 ou 15. Isso aqui é a mesma coisa. Estou falando que o contrato, o seu número de contrato deve estar contido nesse conjunto de valores, nós já estudamos isso aqui, 14 e 15.
Eu quero todas as mensalidades onde o contrato é 14 ou 15. Ok. Só que tem mais critério. Eu quero saber o seguinte: quanto que eu tenho que pagar de imposto de renda nos valores que eu recebi de aluguel em 2021? Eu liguei na imobiliária e falei: ô Zequinha, esses 2 contratos de aluguel que eu tenho aí com você, nesse ano de 2021, quanto é que foi pago de aluguel? Eu estou querendo saber mais ou menos quanto que eu vou ter que pagar de imposto de renda o ano que vem desses aluguéis que eu recebi de você aí esse ano. Olha só como é que o cliente está ligando na imobiliária. Entendeu o que o cliente da imobiliária quer? Ele quer ter uma ideia de quantos por cento, de quanto que ele vai ter que pagar imposto de renda do ano que vem, referente aos aluguéis dos 2 contratos que ele tem na imobiliária esse ano. Então, isso é o que o cliente falou para a imobiliária. A funcionária de imobiliária, ela também não entende de SQL. Ela tem um software lá que foi desenvolvido por um programador, que esse software que o programador implementou vai ter que gerar um comando desse tipo. Então, qual que é o critério? Ela vai clicando lá, seleciona lá o imóvel, seleciona o contrato e, por fim, o software vai selecionar contrato 14 e 15. Só que tem um outro detalhe importante. Só interessa as mensalidades do ano de 2021, porque ele vai pagar o ano que vem o imposto de renda referente ao que ele recebeu de aluguel em 2021. Então eu tenho que fazer isso. O pagamento só interessa de 2021. Ou melhor, o vencimento, só os vencimentos referentes o que venceu em 2021. Então eu tenho que colocar isso aqui no meu comando. Ó. Outro critério é que o ano do vencimento do contrato seja 2021. Pronto. Então agora o que eu consegui fazer aqui no meu comando select, né? Eu consegui separar as mensalidades dos contratos em questão, que é o contrato 14 e 15, apenas as mensalidades que venceram em 2021. E aí, o que mais que eu preciso? Agora eu preciso calcular qual que é o valor de imposto de renda que esse cliente vai pagar. Eu não faço ideia, tá, pessoal, quanto é que é imposto de renda de aluguel, mas eu vou chutar. Vamos supor que seja, sei lá, 15% do valor do aluguel, do valor que foi pago. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que somar o valor pago. Então, nós vamos ter que pegar aqui, ó, somar qual foi o valor. Certo? Então, vamos primeiro só saber quanto é que foi pago de aluguel, que são as mensalidades, para os contratos 14 e 15 no ano de 2021. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. R$ 65.800 é o valor pago de aluguel para esses 2 contratos apenas no ano de 2021. Veja que nós tiramos e pegamos apenas as mensalidades com vencimento em 2021. É 15%, então? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular 15% desse valor. Eu vou multiplicar ele por 0,15. Pronto. Se eu multiplicar esse valor calculado por 0,15, eu vou chegar no valor 15% em cima desse somatório dos aluguéis recebidos no ano de 2021 para os contratos 14 e 15. Então, a gente clica nesse botão. Professor? Sim? Esse porcento não funciona com porcentagem, não? Aqui, ó, dá 9.870. Veja bem, isso aqui é uma operação matemática. Funciona do jeito que você quiser na matemática. Qual que seria a fórmula que você gostaria de implementar? Não, falei. Funciona com porcentagem também? Ou só assim? É uma expressão matemática. Como é que você faria? Esquece SQL, esquece banco de dados. Como é que você faria? Eu te dou o valor de, sei lá, quanto é que deu aqui? 60 e tantos mil, né? Deixa eu tirar. Vamos até fazer junto aqui. Pera aí. Ó, se eu te der o valor de 65.800 e te perguntar, calcula para mim 15% de 65.800, qual operação matemática você faria? Fala para mim que eu vou implementar aqui. Vezes 15 sobre 100 também? Vezes 15 sobre 100. Perfeito. O valor vezes 15 dividido por 100. Pronto. Aqui é a expressão matemática.
o valor sim. Entendi. vezes 15 dividido por 100. Vamos calcular? Beleza, ó, 9.870. Então, você está correto. Ou seja, o que eu estou tentando te mostrar aqui é que isso aqui é uma expressão matemática, que você pode fazer exatamente como você faria um cálculo matemático que você está habituado. Eu consigo fazer isso aqui. A única coisa que eu fiz foi simplificar isso aqui que você fez. Ó. Se eu pegar 15 e dividir por 100, quer ver? Ó? Aí a gente está entrando um pouquinho na matemática. Se eu pegar 15 e dividir por 100, é igual a 0,15. Então, quando eu peguei o valor e multipliquei por 0,15, eu só resumi um pouco a expressão que você queria, entendeu? Entendi. Que na realidade é a mesma coisa, né? 0,15 é 15 dividido por 100, né? Entendeu? Sim. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? São coisas desse tipo que eu quero fazer com esse novo banco de dados que nós estamos criando junto. Nós pegamos esse projetinho que nós tínhamos feito lá na disciplina de banco de dados 1. Eu não me lembro se ele já estava assim ou se a gente fez alguma melhoria nele. E a partir desse projetinho, eu separei no nosso arquivo texto os comandos para criar as tabelas, criei alguns dados e pedi para que vocês contribuíssem na criação desses dados, gerando os comandos aí e me mandando o arquivo texto. Isso nós vamos retomar lá no nosso caso aqui é 1º de fevereiro, né? Quando a gente retornar em fevereiro, e aí provavelmente já vai ser completamente presencial, mas eu imagino que mesmo sendo completamente presencial, eu quero tentar continuar gravando essas aulas e, se for o caso, se tiver alunos que infelizmente não puder voltar presencial por qualquer motivo, seja de saúde, né? Às vezes algum aluno que tem alguma doença que esse tal de Covid ainda possa ameaçar, eu quero continuar transmitindo essas aulas para esses alunos poderem continuar em casa, se for o caso. Mas esses alunos que, porventura, tiverem que continuar de casa por problemas de saúde, né, tem todo um processo administrativo lá no Cefores, tá? Não sei se tem algum caso aqui, mas tem que mandar uma documentação lá para o UFTM continuar oferecendo essa aula virtual. Bom, vamos fechar isso aqui. Vamos supor que... Deixa eu ver um último... Oi, pode falar. Voltando às aulas, eu mostro todas as atividades para o senhor. Tá joia, combinado. Vamos lá, então. Para encerrar, vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos dar mais uma olhada nessa tabela de mensalidades. O dono da imobiliária ficou curioso em saber quanto que a imobiliária recebeu de aluguel por mês no ano de 2021. O dono da imobiliária está curioso em saber qual o valor que a imobiliária recebeu. A imobiliária, isso significa de todos os contratos que a imobiliária tem. Porque o que acontece? A imobiliária normalmente ganha 10%, né? Então, ele quer saber quanto que a imobiliária recebeu de aluguel no ano de 2021. Então, coisas que nós podemos aproveitar aqui. Só interessa quando o vencimento é 2021. E o pagamento não pode ser nulo. Porque se o pagamento for nulo, aquele aluguel não foi pago. Então, nesse caso, se o pagamento é diferente de nulo, ou seja, is not null, se o pagamento não está vazio, aquela mensalidade foi paga. Consequentemente, a imobiliária ganhou seus 10%. Então, só interessa, o chefe quer saber, só interessa do ano de 2021, só interessa as mensalidades que efetivamente foram pagas, e ele quer saber quanto é que foi esse valor. Então, nós vamos somar novamente o valor, e isso vai dar
A imobiliária recebeu 65.800 de pagamentos de aluguel no ano de 2021. E se o chefe quiser, a gente já calcula para ele aqui os 10%, que é muito fácil, né? Vezes 0,1. Ou seja, a imobiliária teve R$ 6.580 de comissão na administração dos imóveis dela esse ano de 2021. Certamente essa imobiliária nossa vai falir, porque com 6.580 você paga 1 ou 2 funcionários e já acabou o dinheiro. E aí o prédio, e água, luz, telefone, essa imobiliária nossa precisa muito dos dados que vocês vão criar aí dos outros contratos, senão nós vamos à falência. Bom, pessoal, é esse o último exemplo da aula de hoje. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ok, professor, só isso mesmo, tá bacana. Ótimo. Então, como é a nossa última aula desse ano, eu queria desejar a todos vocês um Feliz Natal, que 2022 possa ser de muita alegria, sucesso e saúde para todos vocês. A gente se vê no dia 1º de fevereiro. Um grande abraço a todos. Professor, Abraço igual, professor. o senhor vai ter aula sexta-feira agora? Sim, sexta-feira normalzíssimo. Se nós temos aula na sexta de outras disciplinas, né? Assim que o senhor falou que a celebração de fevereiro, a gente não sabe que esqueça que vai ter aula sexta. 1º de fevereiro é banco de dados 2, gente. Então, aqui é banco sim. de dados 2, tá? Então, para banco de dados 2, fica tudo o que eu disse, mas na sexta a gente repete tudo de novo. Então tá ok, professor. Abraço pro senhor aí. Feliz Natal pro senhor e ano novo pro senhor também. Para todos vocês. Igualmente. Até mais, galera. Falou, professor. Tchau. Então, mas... Até, professor.